Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa mini bag aqui, tá? Eu fiz ela nas cores Candy Color, tá? Fiz aqui a aplicação dessas flores, tá? E também das pérolas. Fiz aqui, ó, com o botão imantado, costurei o botão imantado, também fiz a alça dela, metade corrente, metade crochê, tá bom? O fundo dela é com couro ecológico, tá? E é isso, meus amores. Vamos lá pra lista de materiais, espero que vocês gostem, tá? Vocês podem estar fazendo da cor que vocês quiserem, mas pra esse tutorial eu vou estar utilizando restinhos de fio de malha que eu tenho aqui, não precisa de um rolo fechado, tá? Com restinhos de fio aqui vocês conseguem fazer. Então, bora lá pra lista de materiais que nós vamos utilizar nessa peça. Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando aqui esse fundo para bolsa, gente, ele tem 13 centímetros de comprimento por 5 de largura, tá? Eu vou estar utilizando aqui na cor preta, mas também tem na cor caramelo, tá bom? Vou estar utilizando esses dois mosquetões aqui, ó, pequenininho. Eu não sei a medida dele, não me lembro bem, mas eu acho que, se eu não me engano, é 2,5, tá bom? Vou estar utilizando essas duas argolas aqui, 2,5. Vou estar utilizando 2 pedaços de corrente, eu vou fazer todos os acessórios aqui na cor prata, mas se você estiver dourado também pode estar utilizando. Cada pedaço aqui de corrente, gente, ela tem 20 centímetros, tá? A gente vai estar precisando de 2. Vou utilizar aqui um alicate para apertar aqui as correntes, mas se vocês não tiver, não tem problema, dá para apertar com a tesoura, tá? Vou utilizar uma tesoura. Na minha bolsinha eu vou fazer a aplicação de flores, então essas flores aqui, ó, eu comprei, gente, 200 flores, olha o tanto que vem. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$7. Comprei na Shopee, tá? É uma ótima opção. E também vou estar utilizando aqui, ó, pérolas metade, aquelas pérolas metades, tá? 4 milímetros, mas isso aqui é opcional, se vocês não tiverem, não tem problema. Pra fazer a bolsa, eu vou estar utilizando uma agulha número 5, tá? Pro fio de malha, mas no começo agora, pra gente colocar o fio de malha aqui na base, eu vou estar utilizando uma agulha número 4. Vocês podem estar usando a 3,5 também. Uma agulha de tapeçaria e também vamos utilizar aqui, gente, restinhos de fio. Aí vocês escolhem as cores que vocês vão querer utilizar. Pra fazer essa bolsa eu vou utilizar o lilás, o rosa, o verde hortelã. Vou estar utilizando aqui o azul, que eu vou ter que abrir, porque dele eu não tenho nenhum aberto, tá? Tô utilizando dessa marca, ele é de 25 milímetros, mas aí vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí, tá? Ele é extra premium, nessa cor azul aqui, ó, é Frozen, tá? E vou estar utilizando também o amarelo. Então, são essas cores aqui que eu vou utilizar, mas vocês podem estar utilizando uma cor só, de 2 cores, aí fica a imaginação de vocês, tá bom, gente? Então, bora lá pro passo a passo. Então, vamos lá, meus amores, eu vou começar aqui com a minha base e com o fio amarelo, tá? Vocês comecem com a cor que vocês acharem melhor. E vou pegar aqui a minha agulha 4. Introduzo aqui a minha agulha, deixo aqui, ó, um pedaço do fio pra gente fazer o arremate depois, tá? Puxo aqui o meu fio, ó, deixo ele assim na agulha, venho pro próximo espaço, introduzo a agulha, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Venho pro próximo, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, puxo aqui o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Esse vai ser o motivo de toda essa carreira, tá? Nós vamos fazer aqui, em todos esses buraquinhos aqui, pontos baixíssimos. Então, vocês façam o de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui, tá? E quando tiver chegando aqui pra fechar, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira, mas é muito fácil. Introduzo a agulha aqui dentro, puxo aqui o meu fio e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Façam de vocês que eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho aqui, gente, ó, tô chegando aqui no final, falta um espaço aqui, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir a agulha aqui e nós vamos pegar aquele fio do começo. Por isso que eu falo pra vocês deixar um espaço aí pra gente fazer esse fechamento aqui agora. Nós vamos puxar ele, tá? Vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo e vamos puxar aqui, ó. Vamos tirar ele todo, tá? Trazendo ele aqui pra frente. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui, tá vendo? Nesse primeiro ponto baixíssimo, vamos passar o nosso fio aqui, ó, na agulha e vamos puxar ele lá pra trás, ó. Tá vendo? Pra cá, pra fora, tá? Agora, nós vamos introduzir a agulha, a gente vira o nosso trabalho, vamos introduzir a agulha aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aqui nós vamos puxar esse fio com a agulha e trazer ele aqui pra trás. Ó. E assim a gente faz o nosso fechamento aqui, ó. Não dá pra ver, gente, onde a gente começou aqui ou onde a gente terminou, tá bom? Agora, nós vamos deixar esse fio aqui pra depois a gente fazer o arremate dele. E agora, nós vamos vir aqui, ó, com o fio, tá? Que vem do rolo. Então, nós vamos introduzir a agulha, ó, aqui, tá vendo? Onde saiu aqui esse fio, tá? E vamos pegar aqui, ó, o fio que vem do rolo, tá? Vamos trazer ele pra cá, ó.
Ó, puxa, dá uma alongada aqui no fio, tá? E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira, tá? Agora, nós vamos pro próximo espaço aqui, introduz a agulha, puxa o fio, dá uma alongada nele pra não ficar repuxado, e aqui a gente faz um ponto baixo, tá? Vem aqui, ó, no próximo, introduz a agulha, puxa aqui o nosso fio, dá uma alongada, e aqui nesse espaço nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, a gente introduz a agulha aqui no mesmo lugar, ó, puxa e faz outro ponto baixo, tá? Na parte reta, nós vamos fazer aqui um ponto baixo sozinho, no próximo 2 pontos baixos junto. Aqui no começo nós fizemos um, mas quando a gente fechar a carreira, nós vamos fazer outro ponto baixo aqui. Então, aqui nós vamos ter 2 pontos baixos junto, um ponto baixo sozinho. Aqui nós fizemos 2 pontos baixos junto, no próximo aqui nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, tá? Isso na parte reta. Terminamos aqui a parte reta. Nesses 3 espaços aqui da parte oval, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos aqui nesses 3 buraquinhos, tá? Então, aqui a gente fez um ponto baixo junto. Aqui no próximo, que é a parte oval, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. No próximo, 2 pontos baixos juntos. Tá? Esse é o único aumento da nossa bolsa que nós vamos fazer, tá, gente? Essa é a única carreira que vai ter aumento. Senão, a base vai ficar repuxada se nós não fizermos esse aumento, tá? E no próximo aqui, no terceiro, daqui da parte oval, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Ó, ficou assim. Agora, aqui a gente volta, que é a parte reta, até aqui, vamos fazer aquela sequência. Aqui a gente faz um ponto baixo sozinho, tá? Essa primeira carreira é um pouco chatinha de fazer, gente, mas depois já fica super mais fácil, tá? Fizemos um ponto baixo sozinho. Agora, no próximo aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Então, introduzo a agulha, fiz o primeiro, venho no mesmo lugar e faço o segundo ponto baixo aqui junto. No próximo, um ponto baixo sozinho, tá? E no próximo, agora, 2 pontos baixos junto. Ó, vou fazer essa primeira carreira inteira com vocês, pra ficar mais fácil pra vocês não se perder. No próximo, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo sozinho. E agora que nós chegamos na parte oval, tá? Que é os 3 pontos baixos aqui, ó. Da parte oval, os 3 furinhos aqui, nós vamos fazer 2 em cada espaço. Então, aqui no próximo, eu faço 2 pontos baixos junto. No próximo, mais 2 pontos baixos juntos. No próximo, mais 2 pontos baixos juntos. Ó, dá sempre uma ajeitada assim, tá? Agora, aqui, a gente já vai pra parte reta, tá? Fizemos aqui os nossos 3 aumentos, então, aqui a gente faz um ponto baixo sozinho. E no próximo espaço, 2 pontos baixos juntos. Ó. Aqui, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos. Ó. Dá sempre uma ajeitada, pra não ficar repuxando. No próximo aqui, um ponto baixo sozinho. E aqui foi aonde a gente começou, a gente faz um outro ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Naquele primeiro buraquinho que a gente começou. E aqui vai ficar, então, com 2 pontos baixos juntos. Tá vendo que vai dar certinho, tá? Se vocês não for fazer com essa base, for fazer com outra base, gente, é só vocês adaptar, tá? Não tem problema ficar 2 pontos altos aqui junto, 2 pontos
pontos altos não, desculpa, 2 pontos baixos sozinho, 2 pontos baixos junto, tá? É só vocês fazer assim, se atentar a não fazer muito aumento, porque senão depois a bolsa fica muito embabadada, tá? Fica toda estronchada. Então, é só isso que vocês têm que prestar atenção. Agora, nós vamos fazer o fechamento aqui. Como que eu faço o fechamento? Ó, você puxa aqui a laçada que tá a agulha, deixa ela um pouco solta aqui. Vou fazer até com essa agulha pra ficar mais fácil. Puxa aqui. Vou puxar aqui, ó, tá vendo? A agulha de trás pra frente, coloco o meu fio aqui, puxo, levo lá pra trás, tá? Aqui, gente, você pode introduzir a agulha tanto assim, se você for fazer a base aqui, mas eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo nessa perninha que a gente colocou pra trás? Ela tem 2 perninhas, eu vou fazer com essa agulha aqui pra ficar mais fácil, ó. Tem 2 espacinhos, você vai introduzir a agulha aqui, ó, tá vendo? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, você introduz a agulha aqui, pega o fiozinho, ó, a laçadinha que tá lá e põe na agulha. Puxa, tá vendo? E traz pra frente. Ó, ficou até melhor, tá vendo? Em vez de finhar por aqui por baixo, você introduz aqui pelo meio do fio. E vamos fazer o nosso ponto torcidinho. Torce, pega o fio e faz o ponto baixo. Vamos fazer novamente agora no próximo, tá? Ó, tenho essas 2 perninhas, tá vendo? Do nosso ponto baixo. Essa carreira nós vamos fazer aqui, ó, somente aqui, que é onde a gente vai começar a subir a nossa bolsa. Então, nós vamos pegar só no fiozinho aqui de trás, tá? Não vamos pegar aqui no fiozinho da frente, tá? Que o ideal seria pegar aqui. Não, nós vamos fazer assim porque nós vamos subir. Então, nós vamos pegar essas correntinhas aqui de trás, tá vendo? E vamos pegar também, eu gosto de pegar pra ficar mais firme, esse fiozinho aqui de trás e pego aqui também esse aqui, ó. Tá vendo? Só nessa primeira carreira, gente. Dá um pouquinho de trabalho aqui a primeira, tá? Mas, ó, tá vendo? Então, eu pego sempre aqui a argolinha aqui de trás do ponto baixo e aqui, ó, pra ficar mais firminho. Dá trabalho? Dá. Se vocês não quiserem pegar aqui, não tem problema. Se vocês acharem que tem muita dificuldade, só introduz a agulha aqui e já faz o ponto. Mas eu gosto de introduzir aqui e aqui, ó. Tá vendo? Puxo o fio. E agora, nós vamos fazer o nosso ponto baixo torcidinho. Seguro aqui, ó, com o meu dedo aqui, pra ficar mais fácil, tá vendo? E, ó, dou uma rodadinha aqui na agulha. Laço o meu fio e fecho aqui o meu ponto baixo. O meu segundo ponto torcidinho. Vamos de novo. Introduzo a agulha aqui. Puxo o meu fio. Seguro aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês. E torço, ó. Eu vou fazer isso, ó, com a agulha, tá? E agora, eu faço meu ponto baixo. Se vocês acharem que é muito difícil, gente, não tem problema. Não quer fazer o ponto torcidinho? Pode usar a mesma receita fazendo o ponto baixo tradicional. Não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, ó, introduzo a agulha aqui novamente, puxo o meu fio que vem do rolo, seguro e faço, ó, isso aqui, torço o meu fio. E fecho aqui o meu ponto baixo. Nós vamos fazer isso por toda a volta, agora sem aumento, sem nada, tá? Vamos fazer tudo aqui. Quando estiver chegando aqui pra fechar essa carreira, eu volto com vocês. Então, vocês façam de vocês aí, eu vou fazer o meu e já volto. Ó, aqui eu já estou finalizando essa minha carreira, tá? Vou mostrar aqui como que eu fecho ela e como a gente se inicia aqui a próxima carreira. Vou fazer aqui meu último ponto baixo torcido, ó. Agora, o fechamento vai ser assim em todas as carreiras, tá? Você, ó, estica aqui um pouco o fiozinho, vem aqui, ó, no nosso primeiro ponto baixo, coloca a agulha de trás pra frente, tá? É o mesmo fechamento, passa aqui o nosso fiozinho, ó, por dentro da agulha, tá? Leva esse fio lá pra trás, dá uma puxadinha aqui pra ajeitar, pega o nosso fio aqui, ó, e puxa, tá vendo? Pra dar uma ajeitadinha, ó. Agora, como que nós vamos começar essa carreira e todas as próximas, tá? Até o final da bolsa. Nesse fio aqui, ponto baixo torcidinho, ó, vou colocar bem de pertinho pra vocês conseguirem ver. Nós vamos introduzir aqui, ó, a agulha no meio, tá vendo, ó? No meio desse ponto baixo aqui torcidinho, ó. A gente introduz a agulha, vai sair lá do outro lado, tá? A gente coloca aqui, ó, essa argolinha dentro da agulha, pega o nosso fio,
passa por aqui, ó. Tá vendo? E é assim que nós vamos começar toda a carreira. Dá uma torcidinha aqui no fio e aqui a gente faz o nosso primeiro ponto baixo torcidinho. Olha só como é que fica. Agora, todas as carreiras nós vamos fazer assim. Tem o meu próximo aqui, ó, ponto baixo torcidinho, no meio dele, tá vendo? Bem aqui no pezinho, ó, você vem aqui e introduz a agulha dentro dele, ó, vai sair lá do outro lado. Introduz a agulha, puxa o fio, tá vendo? É como se fosse um ponto baixo centrado, só que vai ser centrado aqui torcidinho. Então, a gente torce aqui, ó, o fio e faz aqui o nosso ponto baixo. Sempre vai ficar um ponto em cima do outro, ó, novamente. Introduz a agulha aqui, ó, dentro, em cima, tá vendo, ó? Em cima aqui do meu ponto baixo, parece difícil, mas não é, tá, gente, ó? Puxa o fio, dá uma torcidinha e fecha aqui o nosso ponto baixo. A mesma coisa, ó, quando você introduz a agulha aqui, ó, ela já entra, tá vendo? Então, esse vai ser o motivo de todas as carreiras da nossa bolsa, tá? Introduz a agulha, puxa aqui, torce o fio e aqui a gente faz. Então, nós vamos fazer isso, não vai ter mais aumento, não vai ter mais, outro ponto, vai ser só esse, não é corrente nada. É ponto baixo torcido em cima de ponto baixo torcido, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras, não, mais uma carreira. Vai ser 3 carreiras do amarelo, tá? Tem essa carreira aqui, eu não conto ela. Pra subir a bolsa agora, nós vamos fazer 3 carreiras. Então, a gente fez aqui a primeira, estamos começando a fazer a segunda e vamos fazer mais uma, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, as minhas 3 carreiras aqui, ó, de amarelo. Tá vendo, ó? 3 carreiras. A gente não conta com essa daqui de baixo da base. Então, 1, 2, 3. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, tá? Com esse mesmo ponto que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Introduzo a agulha aqui em cima do meu ponto baixo torcido. Puxo aqui o fio, torço e faço um ponto baixo. Vou fazer as 3 carreiras e volto com vocês pra gente trocar de cor, pra mostrar pra vocês como a gente troca de cor, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí que eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho aqui, gente, ó, já fiz aqui as minhas 3 carreiras no amarelo, tá? Agora, eu vou tá cortando o fio, porque eu vou trocar de cor. Se vocês for fazer de uma cor só, né, vocês podem tá deixando, tá? Não precisa cortar. Vou cortar o fio aqui. Ó, fiz o meu último ponto, vou cortar o fio, eu puxo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o fechamento. Ó, introduzo a agulha aqui, de trás pra frente, puxo esse meu fio, né, levo lá pra trás, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse fio aqui. Eu vou estar utilizando aqui uma agulha de tapeceiro pra ser mais fácil, mas se vocês não tiverem, vocês conseguem também fazer com agulha de crochê, tá? Ó, aqui eu vou introduzir, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, vou introduzir a agulha, passando lá pra trás, ó. E é só puxar, e assim a gente finaliza aqui essa carreira, tá? Vocês sempre dão uma arrumadinha assim, ó, no fio de malha, tá? Pra ele não ficar torto nem nada. E assim a gente termina, tá? Agora, eu vou colocar outro fio. Eu vou vir com um fio azul. Vou mostrar pra vocês como que eu começo aqui a carreira, tá bom? Deixa eu furar aqui, tirar aqui a minha linha, meu fio, porque eu só tenho esse fechado. Eu não tenho restinho, tá? Deixa eu puxar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço aqui, ó. Saiu bastante, gente. Às vezes o fio de malha é ruim por conta disso. Que eu não consigo tirar ele pouquinho. Acaba vindo bastante. Meu Deus. Ó. Sempre dou uma puxadinha assim, ó, quando ele tá esticado. Só fazer assim, ó, tá vendo? Ó, aqui pra começar, ó, vocês podem começar onde vocês quiserem. Eu gosto de começar aqui, no mesmo ponto aqui onde eu fechei, tá vendo? Aqui, ó, você introduz pra ficar mais fácil depois pra arrematar. Introduz aqui a agulha dentro do ponto baixo aqui torcido, pega o fio, deixa um pedacinho pra arrematar depois, puxo aqui, ó. Tá vendo? Dá uma torcida e fecha aqui o ponto baixo, tá vendo? É bem simples, gente, não tem erro. Fica esse fio aqui, junto aqui com o amarelo, depois é mais fácil pra arrematar.
Venho pro próximo agora, introduzo aqui a agulha, dou uma torcidinha e vou continuar aqui. Eu vou fazer 3 carreiras também do azul, tá? Mas antes de fazer aqui, eu já vou fazer o arremate aqui com vocês desse fio, por quê? Quando a gente vai crescendo a bolsa, gente, depois fica muito ruim pra gente fazer o arremate, tá? Então, conforme vocês for fazendo, já fechei aqui, já comecei essa carreira, já venho fechar aqui, ó, do início, o fio que sobrou do início, e esses dois aqui, pra quando a gente subir a bolsa, depois quando a gente terminar, ela já está toda arrematada, tá? E porque se você não arrematar, quando a gente coloca essa base aqui, depois fica muito difícil de você virar a peça. Você até consegue virar, mas dobra aqui o couro e fica muito feio, porque ele fica marcado, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu arremato, tá? Ó, tem o meu primeiro fio aqui, então eu já gosto de fazer e já ir arrematando pra não ter problema nenhum, tá vendo? Porque assim agora ainda tá fácil pra gente arrematar. Depois, quando ela vai crescendo, fica muito mais difícil. E o bom é que quando você termina a bolsa, né? Quando você termina a peça, ela já está toda arrematada. Ó. Vou introduzir aqui. Às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Eu puxo aqui, ó, esse fio pra cima, tá vendo? Agora eu vou caminhando com ele aqui por alguns espaços, né? Vou introduzindo aqui. Ó, e eu esqueci de falar pra vocês que eu utilizo cola, tá? Ó, eu tenho essa daqui, que é a T600 da Tec Bond, mas eu também uso cola de silicone, tá? Uso essa outra aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A Pega 1000 também, tá? A cola que vocês tiverem, que vocês estão acostumados. Eu sempre gosto de colocar um pinguinho de cola pra ficar melhor o acabamento e pra ficar mais resistente. Então, eu sempre passo assim, ó, embaixo, tá vendo? Do fio de malha, antes de cortar, tá? Passo aqui um pouquinho de cola. Coloco aqui um pouquinho de cola, ó. E dou mais uma caminhada aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, a cola fica aqui, ó, ela vai grudando esse fio. Venho aqui, passo mais um pouquinho de cola, ó. Tá vendo? Dou mais uma caminhada aqui com o fio. Passo aqui por mais alguns intervalos. Ó. E agora eu passo mais um pouquinho de cola e já corto o meu fio. Então, ele vai ficar bem arrematado, gente. Não tem perigo de soltar. Venho aqui com a tesoura. Corto aqui. Ó. Com a agulha de tapeceiro mesmo, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Fica bem escondidinho, ó. E fica bem arrematado. Agora, pra arrematar esse aqui, eu sempre passo, ó, um pinguinho de cola. Como tem 2 fios, passo aqui, ó, um pinguinho de cola. Faço um nó bem forte, ó, dá uma apertadinha legal. Tá vendo? Porque daí já vai ficando firme, ó. E já vai colando, tá? Ao mesmo tempo que você tá apertando, tá colando. Passo mais um pinguinho de cola aqui no nozinho e dou mais um nozinho, tá? Se vocês acharem que não tem necessidade de dar 2 nó, também não tem problema. Dou, ó, aperto. Agora, venho com a minha agulha. E vou esconder aqui, ó, esse fio. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali com o amarelinho. Só que como esse já tem um nó, então não tem necessidade de dar muitas voltas aqui. Porque como já tem 2 nó, ele tá bem firminho. Eu venho aqui, coloco um pinguinho de cola. É bem pouca cola, tá, gente? Não precisa entupir de cola, não. Senão depois fica melado, fica um acabamento bem feio. Bem grotesco, ó. E escondo. Faço a mesma coisa aqui com o meu fio azul. Ó. Passo por aqui por dentro. Às vezes dá uma enganchada na agulha. Não tem problema. Ó. Dou uma escondidinha. Passo por aqui. E aqui eu já posso passar uma colinha. Ó. Eu gosto dessa cola, gente, porque o bico dela facilita bastante na hora da gente fazer o arremate. Colocar aqui por debaixo dos pontos, tá? Ela não mela a bolsa inteira. Porque tem algumas cola que o bico é muito grande, da Pega 1000 principalmente, ó. E assim fica o arremate, tá vendo, ó? Imperceptível, vai ficar pro lado de dentro, tá vendo? E agora, vamos dar continuidade aqui à nossa bolsa. Eu vou fazer aqui mais 3 carreiras do azul, tá? Quando eu tiver aqui pra fechar, eu venho fechar com vocês façam a de vocês aí, e eu já volto.
Voltei aqui, gente, ó, já fiz as minhas 3 carreiras no azul, tá? Agora eu vou cortar o fio aqui, vou fazer mais uma vez o fechamento com vocês. E depois eu já vou fazer a carreira com o verde, tá? Com o lilás, tá bom? E quando for pra fazer o rosa, eu volto aqui com vocês, porque senão vai ficar muito repetitivo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou fazer aqui, ó, o arremate mais uma vez com vocês, tá? O fechamento aqui, né? Desculpa, não o arremate, o fechamento, tá? Ó. Introduzo a agulha aqui por trás, puxo aqui o meu fio, levo lá pra trás, ó, tá? Pego aqui a minha agulha de tapeçaria. Vou introduzir aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto. E vou levar o meu fio lá pra trás, ó. E assim fica o fechamento aqui da nossa carreira, tá? Vou começar aqui agora com o verde, com o meu fio verde. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras. Vou começar aqui mais uma vez, só pra vocês verem, não ter dúvida como que eu começo. Introduzo a agulha aqui, ó, dentro aqui do meu ponto, tá? Deixo um espacinho do fio pra mim tá arrematando. Puxo o meu fio aqui, dou uma alongada nele, dou uma torcida, tá? E venho aqui, ó. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui no fio, que fica mais fácil. Ó, introduzo a agulha, deixo um espaço, puxo aqui o meu fio, tá? Dou uma volta nele aqui, torço ele e faço um ponto baixo. E assim, ó, fizemos o nosso primeiro ponto. Venho pro próximo e assim eu vou dar sequência, tá? Então, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer 3 carreiras do verde, vou fazer 3 carreiras do lilás e vou fazer 2 carreiras do rosa, tá? Então, 3 do verde, 3 do lilás, se vocês forem fazer a mesma cor que eu, tá? Senão, vocês podem estar continuando aí. E vou fazer 2 do rosa. Quando for pra fazer a terceira, eu volto com vocês, porque daí a gente já vai estar finalizando a nossa bolsa, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí, que eu vou fazer o meu e já volto. E lembrando, sempre quando for trocando de carreira, vocês já arrematam o fio, pra depois não ficar difícil pra vocês arrematar na hora que terminar a bolsa, tá bom? Então, bora lá crochetar e já eu volto. Prontinho aqui, gente, ó, já fiz aqui o meu verde, passei o meu verde, o lilás, e fiz aqui 2 carreiras do rosa, tá? Agora, eu vou fechar aqui com vocês, porque agora vai ser um pouquinho diferente, que a gente já tá quase finalizando a nossa bolsa. Então, eu fecho, faço o fechamento aqui que eu já mostrei pra vocês, né, como a gente faz. Agora, aqui, ó, pra fechar, no caso, a gente iria fazer aqui, né? Agora, vai ser um pouquinho diferente, ó. Vou fechar aqui com vocês, puxei aqui o meu fio, introduzo a agulha aqui, pego o meu fio, ó, passo aqui e levo lá pra trás. Dou uma ajustada aqui nele, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que aqui tem 2 perninhas, né, ó? Tá vendo? Do nosso fio. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou colocar aqui dentro, ó, a minha laçada, vou puxar aqui, ó, pra arrumar, tá? Aqui vocês dão uma laçada no fio, puxa aqui, ó, tá vendo? A gente pegamos só na perninha de trás. E aqui a gente faz um ponto baixo normal. Aqui a gente não vai fazer mais ponto baixo torcidinho. A gente vai fazer ponto baixo normal. A gente vem no próximo e vamos pegar aqui só essa laçadinha aqui de trás, ó. Nós só vamos trabalhar aqui agora nessa laçadinha aqui, ó. Então, a gente entra aqui no meio, tá vendo, ó? Do nosso ponto e vamos trabalhar só nessa laçadinha aqui de trás, tá? Ó, então, a gente vem aqui na laçadinha e faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, essa volta aqui vai ser assim, tá? Só pegando aqui a laçadinha por trás, na laçadinha de trás e fazendo um ponto baixo, tá? Vocês façam de vocês, eu vou fazer aqui a minha volta. Quando estiver chegando aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Prontinho aqui, gente, ó, já passei aqui o ponto baixo por toda aqui a minha volta, tá? Tô chegando aqui no finalzinho. Agora, nós vamos fechar aqui pra começar a última carreira, tá? Então, aqui, ó. A gente dá uma laçadinha aqui, né? Ergue a nossa laçada, quer dizer, dá uma largada nela. A gente vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui que a gente fez, introduz a agulha aqui de trás pra frente, vem aqui, pega a nossa laçada. Vocês viram que todo o fechamento da nossa bolsa foi assim, né? Desde o começo até agora no final, ó. Agora, nós vamos pegar aqui novamente, deixa eu pegar uma agulha mais fina pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, a gente tem 2 laçadinhas. Ó,
Tá vendo? A gente tem duas laçadinhas aqui, então, nós vamos pegar aqui novamente, ó, a de trás. Então, nós introduzimos a agulha aqui, puxa o nosso fio aqui, introduzimos aqui, ó, a nossa argolinha, né, pra fazer aqui o nosso fechamento, ó. E aqui, tá vendo? Nós vamos fazer o que agora? Ponto baixo aqui, ponto baixíssimo. Vamos agora, em toda a volta, essa vai ser a última carreira. A gente vem aqui, ó, pela argolinha de trás, vamos pegar o nosso fio, em vez da gente fazer um ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Que é só isso, ó. Introduz a agulha aqui atrás, puxa o nosso fio e, ó, um ponto baixíssimo. Puxa aqui a laçada, tá vendo? Ponto baixíssimo. Introduz aqui, ó, na argolinha de trás, puxa o nosso fio e passa por aqui, ó, por dentro dessa argolinha. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Puxa o fio, ponto baixíssimo. Então, essa vai ser aqui a nossa última carreira. Vai ficando assim, ó, vai dando um detalhe bem bonito na nossa bolsa. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta, ó, vem aqui na laçadinha de trás, puxa o fio, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta da nossa bolsa. Quando chegar aqui, eu volto pra finalizar aqui a carreira com vocês, tá bom? Prontinho, gente, ó, terminei aqui de fazer o ponto baixíssimo, tá? Agora aqui a gente vai cortar o nosso fio, ó, pra gente fazer aqui o nosso fechamento. Ó, coloca na agulha de tapeceiro. A gente vai passar aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo aqui que a gente fez, levar lá pra trás, tá? E agora, nós vamos pegar a agulha, ó, e inserir aqui. Ó. Aqui vocês sempre arrumam, tá? O fio de malha, ó. Sempre arruma ele. Olha só. Agora, aqui já vamos arrematar esse fio. Vamos colocar ele um pouquinho mais lá pra baixo. Vamos passando aqui por entre os pontos. Vou colocar assim, pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Aqui a gente dá uma ajeitada, pega a nossa cola. Já passa aqui. Vamos fazer igualzinho os arremates das carreiras. Passar o nosso fio aqui por mais alguns pontos. Que a gente passa a cola e já pode cortar aqui o nosso fio. Tá? Ó. Passa mais um pinguinho de cola aqui pra garantir. Ó. E assim, tá finalizada a nossa bolsa, tá? Agora, se vocês não querem fazer a alça, gente, vocês podem colocar também uma outra alça, tá? Alcinha de couro. Ó. E assim ficou. Sempre no lugar onde eu faço os arremates, eu sempre deixo pra trás, tá? E aí, a frente da nossa bolsa fica assim, ó. Apesar que aqui não dá muito, não fica... Só a gente que é crocheteira que consegue ver, né? Mais ou menos aqui onde a gente terminou e começou. Mas quem não é, gente, não percebe, tá? Agora, eu vou começar a fazer a alça. Eu vou fazer aqui com o meu fio rosa, tá? Pra dar continuidade aqui, né? O rosa, mas aí vocês, fica a critério de vocês, vocês podem fazer de outra cor também, qualquer cor que vocês colocar aqui da bolsa, fica bonito, mas eu quero fazer com o rosa, então eu vou começar já a fazer aqui com o rosa, tá? Vocês deixam um pedacinho do fio, deixa eu colocar aqui, vocês deixam um pedacinho aqui pra gente dar acabamento na corrente, tá? Aqui, ó, vocês fazem a laçada inicial, tá vendo? Normal, e aqui vocês fazem mais uma correntinha. Tá? Aqui onde a gente fez a laçada, nós vamos introduzir aqui a nossa agulha, ó. A nossa primeira laçada, introduz a agulha, puxa aqui, vamos ficar com duas laçadas aqui. Vamos tirar tudo de uma vez, fazendo um ponto baixo. Aqui, ó, tá vendo que tem esse lacinho aqui? Nós vamos, ó, dar uma viradinha aqui no nosso fio. Vamos introduzir a agulha aqui dentro desse pontinho, laça o fio, puxa aqui, vamos ficar com duas laçadas na agulha, laça o fio e tira tudo de uma vez, tá vendo? Ó, agora nós vamos virar, vou fazer de novo
tá? Do início pra não ter erro. Deixa aqui o fio, dá a primeira laçada. Nossa primeira laçada, não precisa apertar ela muito, porque nós vamos introduzir a agulha aqui dentro. Uma correntinha, a gente vem aqui dentro da primeira laçada, introduz a agulha, puxa e vamos ficar com 2 laçadas na agulha. Puxa aqui, ó, o nosso fio e tira tudo de uma vez, tá? Dá uma viradinha assim e aqui, ó, vamos entrar com a nossa agulha, puxar o nosso fio, ó, tá vendo? Vamos ficar com 2 aqui na agulha e vamos tirar tudo de uma vez, tá vendo? Agora, nós vamos virar e aqui nós vamos ter, ó, 2 perninhas. Então, nós vamos introduzir agora aqui, ó, dentro dessas 2 perninhas. Pega o nosso fio, puxa, opa, vou fazer aqui de novo. Ó, temos essas 2 laçadinhas, introduz a agulha nas 2 laçadas, pega o nosso fio, puxa, ficamos com 2 laçadas na agulha. Dá uma volta no fio e tira tudo de uma vez. Agora, nós vamos virar, vamos ter sempre agora 2 laçadinhas. Introduz aqui, ó, nessas 2 laçadas, tá? A nossa agulha, puxa aqui o nosso fio, vamos ficar com 2 laçadas na agulha, puxa o fio e tira tudo de uma vez. Dá uma viradinha e sempre vamos ter aqui essas 2 laçadas, tá vendo? Introduz a agulha, puxa o nosso fio, vamos ficar com 2 laçadas na agulha, puxa o nosso fio e tira tudo de uma vez. Dá uma viradinha e vamos ter essas 2 laçadas aqui, ó, tá vendo? Sempre vai ser assim agora. Puxa o nosso fio, ficamos com 2 laçadas na agulha, tira as 2 de uma vez. Dá uma viradinha, sempre vamos fazer isso, dá uma viradinha. Tem as 2 perninhas aqui, puxa o nosso fio, ficamos com 2 laçadas na agulha, puxa o nosso fio, tira as 2 laçadas de uma vez. Dá uma viradinha na nossa alça, pega essas 2 laçadas, tá? Puxa o nosso fio, ficamos com 2 laçadas na agulha, puxa o fio e tira tudo de uma vez. Então, vai ficar assim a nossa alça, ó, tá vendo? Então, sempre vai ser assim. Eu vou fazer aqui 60 centímetros, por quê? Nós temos aqui as nossas 2 correntes, cada uma com 20 centímetros, tá? Então, essa alça vai ficar mais ou menos com 1 metro. Como é pra uma criança, então eu acho que tá ok, tá? Então, assim, eu vou fazendo aqui, na minha cabeça, mais ou menos, vai ter uns 60 centímetros, mas eu não sei se eu vou precisar. Mas eu vou medir aqui com vocês, pra não fazer errado, né? Vou medir aqui da nossa outra alça, pra ver o tamanho que tem a nossa alça aqui. Porque como é criança, gente, não precisa ser muito grande. Aí depende também o tamanho da criança que vocês vai fazer, tá? Ó. Aqui, ó. Não tem nem 60, gente, ó. Tem 39, 40 centímetros. Então, vamos fazer 40 centímetros aqui dessa alça, com mais 20 aqui, ó. Tá vendo? De cada um, vai ficar com 80 centímetros essa alça. Se vocês quiserem maior, é só fazer maior aqui a alça de crochê, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer aqui 40 centímetros aqui dessa alça. Tá vendo? Eu já tinha falado 60, gente, já ia ficar enorme. Então, vamos fazer 40 centímetros aqui. Quando eu estiver terminando, eu volto aqui pra finalizar com vocês, tá bom? Então, recapitulando, vocês vira aqui a peça, tem 2 alcinhas aqui, ó. 2 perninhas, vocês puxam o fio, fica com 2 laçadas na agulha, puxa o fio e tira tudo de uma vez. Vira novamente e assim vocês vão repetindo, tá? Vou fazer aqui os meus 40 centímetros e já já eu volto pra gente finalizar aqui a alça. Prontinho aqui, gente, ó, já fiz aqui 40 centímetros, tá? Agora aqui, ó, pra finalizar, vou fazer a última aqui com vocês, tá? Ó. E aqui a gente corta o fio, tá? A gente vai deixar um espacinho aqui pra gente finalizar na corrente, tá? Ó, que a gente puxa. E assim tá finalizado aqui a nossa alça. E olha só como que fica bonita. Agora eu vou ensinar pra vocês aqui como que a gente coloca na corrente. Essa aqui é uma aula completa, gente. Vai demorar um pouquinho, né? Vai ficar um pouco comprida, mas a gente consegue fazer tudo numa aula só, tá? Ó, coloquei aqui o fio, tá? Na agulha de tapeçaria, porque eu prefiro que assim fica melhor. Mais fácil pra fazer. Ó, a gente passa aqui, tá? E aqui, ó, a gente tem que fazer de um jeito, gente, que fica bem bonitinho, tá? Que não fica uma coisa muito... Então, a gente procura aqui um espaço pra onde a gente vai enfiar aqui a nossa agulha. Ó, vamos procurando um espaço aqui onde vai passar e não vai ficar feio, ó. A gente ajeita, prende, ó, tá vendo? Bem bonitinho. Passa por dentro aqui da corrente, ó. Bem fácil, gente, ó.
Agora vem aqui, passa de novo, onde a gente vai prender aqui. A gente vai passando o fio e vai ajeitando, ó, tá vendo? Passa aqui por dentro da corrente. Aí aqui vocês vão ver quantas voltas vocês vão querer passar, conforme for ficando, tá? Vocês vão ajeitando. Tem que ficar bem presinha, gente, a corrente, bem presa. Ó. Já fiz aqui algumas voltas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui. E não vou passar mais na corrente, agora eu já vou finalizar. Então, eu vou arrematar aqui o meu fio, do mesmo jeito que a gente arremata a bolsa, tá? Vamos passando, ó, por aqui entre os pontos do fio. Dá uma arrumadinha pra ver se ficou bem bonitinha a nossa corrente. Aqui a gente pega a nossa cola, como sempre, pra ficar bem reforçado, ó. Passa um pinguinho de cola. E vamos descendo aqui o fio, ó. Ou também pode passar, ó, lá pro outro lado, tá? Daí vocês escolhem, ó. Essa agulha minha aqui, gente, ela é um pouco ruinzinha. Eu prefiro aquela de metal, mas pro fio de malha, que é grosso, essa daqui é melhorzinha pra colocar o fio de malha, mas pra passar, ó, tá vendo? Passa lá pro outro lado, vai fazendo os arremates. Até vocês acharem que já tá bem presa, que já tá bem colada, ó. Aí aqui vocês passam um pinguinho de cola, corta o fio, o restinho do fio que ficou, com a agulha de tapeceiro, ó. Vocês dão uma empurradinha. E nem vai aparecer, ó, tá vendo? Aqui, ó, onde a gente fez. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho aqui, gente, ó, já coloquei aqui, tá? Minhas duas correntes. Agora eu vou colocar aqui, ó, o mosquetão, tá? Por isso que eu falei pra vocês que precisava do alicate, mas quem não tem com alicate, gente, dá pra fazer com a tesoura também, tá? Só colocar a tesoura aqui, ó, fazer uma abertura, coloca o mosquetão e na hora de fechar, vocês não colocam a tesoura aqui em cima, porque senão ela vai machucar aqui. Vocês colocam um paninho, eu já mostrei aqui, nas minhas redes sociais como que eu apertava quando eu não tinha alicate, tá? Só colocar uma toalhinha, um paninho, um pedaço de papel, pra não marcar aqui o arame, tá, ó? E assim a gente coloca os dois mosquetão, bem fácil, não tem muito segredo aqui, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos colar aqui as florzinhas, tá? Vou escolher aqui as minhas florzinhas pra colar aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente, ó, já separei aqui as florzinhas, tá? Do jeito que eu vou querer, eu separei 5. Eu vou colar com essa cola aqui, ó, que é Pega Mil, tá? Vocês podem colar também com silicone líquido, tá? Daí vocês distribuem as florzinhas do jeito que vocês quiserem. Eu só vou passar cola aqui no meio pra deixar as pétalas dela solta, tá? Mas se você quiser colar tudo, pode colar também, não tem problema. Aí fica a critério de vocês. Ó, vou colar uma aqui. Vou colar mais pra cá um pouquinho. Ó, essa eu já vou colar um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Fazendo tipo um zigue-zague. Peguei essa branquinha aqui. Ó, cola um pouquinho mais pra cá. Dá uma apertadinha pra fixar, ó. E a última aqui. Vou colar aqui. Então, aqui vocês dão uma apertadinha. Deixa eu secar um pouco. E vou pegar aqui as minhas pérolas. Vou usar aqui 5 pérolas. Meia pérola, né? Essa daqui é de 4 milímetros,
E vou estar usando essa cola aqui pra colar a meia pérola. Então, a gente já coloca aqui, ó, um pinguinho de cola em cada uma. Ó. Olha só que graça que fica, gente, quando a gente coloca a pérola. Fica muito bonitinho. Dá uma carcadinha. E aqui a gente espera secar um pouquinho. Ó, gente, já tô aqui colocando a minha argola de mosquetão, tá? É bem simples, aí vocês colocam o jeito que vocês acharem melhor. Eu gosto de fazer assim, ó. Dou uma dobradinha aqui, tá? Ó. Bem pouquinha, tá vendo? E coloco aqui. Mas vocês também não precisam dobrar, se vocês não quiserem, porque eu não gosto dela com a boca muito aberta, tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Coloco aqui. Ó. Eu gosto dela assim. Tá? Só colocar a alça agora. E eu também coloco um botão imantado, tá? Mas eu não vou colocar agora, porque eu não quero costurar. Então, eu vou deixar pro meu esposo colocar. Que daí ele coloca no balancinho e fica mais fácil. Aqui assim, tá? E depois vou colocar a minha tag. Mas é isso, ó. A bolsa tá pronta. Vou mostrar ela aqui de pertinho pra vocês. Olha só, gente, como é que ficou. Ficou linda. Ó. Só colocar o botão imantado aqui. Quem quiser tá colocando zíper, gente, eu não sei colocar zíper, tá? Então, por isso que eu opto pelo botão imantado. Olha a alça, como é que ficou, tá? Ó, e é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!